Controle sua mente, dobre sua renda. Domingo, dia 15 de junho, eu vou ler alguns pedacinhos do Salmo 27, que falam muito sobre fé e coragem. Primeiro de tudo, se você não conhece o Salmo 1, não perde tempo com esse vídeo. Vai estudar primeiro o Salmo 1, o 2. Tem muita gente que tem costume de postar versículos dos Salmos. Salmo 99. Mesmo que eu caminhe no vale das sombras. Só que ele não conhece o Salmo 1, que é o mais importante de todos. Eu vou recitar aqui algumas partes do Salmo 27, que fala muito sobre Davi, o cara mais corajoso e que tinha a maior fé. Tá? Vamos lá? Essa parte aqui é muito interessante. A coragem que vem da fé é o que sustenta um homem na batalha. A coragem que vem da tua fé, quando você tem fé, você cria uma coragem que te sustenta na batalha. E a batalha que eu digo não é a batalha só no campo de guerra. É a batalha interna. Quando você tem bastante fé, você não tem medo de coisas ruins, você não tem medo dos próximos passos. Vários dos teus medos internos vão embora. Eu vou repetir. A coragem que vem da fé é o que sustenta um homem na batalha. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Eu tô com a minha colinha aqui. A coragem que vem da fé não pode ser derrubada. Essa coragem se forma em meio ao caos e ao medo. Quando você está no meio do caos, no rebuliço do problema, Einstein falava, no olho do furacão se encontra oportunidades gigantescas. Quanto maior o problema, talvez maior a dádiva que você pode encontrar lá no meio de tudo isso. Eu vou repetir. A coragem que vem da fé não pode ser derrubada. Essa coragem se forma em meio ao caos e ao medo. Mas com uma decisão de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias, você vencerá. Não importa o tamanho do problema, não importa o que está acontecendo, não deixa o medo entrar. Pelo contrário, fala, eu vou procurar uma solução. Mas, eu vou repetir, mas com uma decisão de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias, você vencerá. O medo é o teu maior inimigo. Não existe nada que seja pior do que o medo. O medo te derruba. A coragem e a fé aplicada te levantam. Quem tem fé, mesmo com medo, enfrenta. Napoleão Hill, ele identificou 6 medos que derrubam o homem. 6 medos que não deixam o homem prosperar. 6 medos que te paralisam. Medos que podem te derrubar. Primeiro, o medo da pobreza. A pobreza, ela não é só de dinheiro.
Talvez a pobreza de dinheiro seja a melhor de todas. O cara não tem dinheiro, mas ele tem fé, ele tem coragem, ele tem força de vontade, tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo. Ele vence. Ele vence a pobreza com força, com fé, com coragem. O medo da pobreza talvez seja o menos pior de todos. Segundo, o medo da crítica. Muitas pessoas se preocupam muito com o que os outros vão falar, ao invés de se preocupar com o que Deus falaria da tua atitude. O Dr. Peter Liu, acupuntura chinesa, ele fala: todos os dias, a hora que eu acordo, eu me comporto como se Jesus estivesse comigo o dia todo. O meu modus operandi, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu penso: o que eu faria se Jesus estivesse comigo 24 horas? E aí eu tomo a decisão. Medo da crítica, medo do que os outros vão falar, não te deixe ir para frente. Quem não tem opinião própria fica preocupado com o que os outros estão pensando, fica paralisado. Terceiro, esse terceiro aqui, eu conheço muita gente, não é pouco não, eu conheço muita gente que sofre dele. E igual o Weir Nightingale falava, 50% dos teus medos nunca vão se concretizar, nunca. Você tem medo disso, daquilo, só que aquele medo nunca vai acontecer de verdade. Você tem medo, mas ele nunca vai acontecer, então você tem medo à toa. 30% existe uma chance de acontecer, só que nunca vai acontecer. Existe chance? Existe, mas nunca vai acontecer. Então você ficou com medo à toa. E só 20% é o medo real. É o medo que faz bem, sabe? Medo de pular de cabeça num rio e bater a cabeça numa pedra. Esse é um medo bom. Entra no rio primeiro, vê se tem pedra. Se não tem pedra, você pula de cabeça. Você dá uma ponte lá do lugar mais alto. Quem é inteligente, quem já frequentou muitos rios, cachoeiras, sabe disso. Esse medo que eu vou falar agora é um medo que ataca muita gente. É o terceiro medo, é o medo da doença. Tem gente que morre, ela tem tanto medo de ficar doente que ela fica doente. Que ela pensa tanto na doença, ela não tem doença nenhuma, só que ela tem tanto medo, ela fica ouvindo os outros falarem, ela fica vendo televisão, a televisão é o maior carro do medo hoje em dia. Você quer ficar com medo? Assiste televisão. Eles trabalham com 7 para 1. 7 notícias ruins para uma notícia boa. 7 notícias ruins, por quê? Porque você com medo, você fica fraco. O pessoal que controla a grande massa do povão não quer que você seja corajoso e enfrente os problemas. Ele quer você com medo. E o medo da doença traz doença. Olha que irônico. O medo da doença traz doença. Então, quando você tem fé, você não se preocupa com doença. Se eu ficar doente, eu vou me curar porque eu tenho muita fé. Eu sou a prova viva. Hoje é dia 15. Eu sofri acidente dia 12 do mês passado. Então faz 33 dias hoje do meu acidente. No dia 26 do mês passado, que eu fui no primeiro retorno do médico, o Dr. Paulo falou: cara, é incrível que você está em pé. Quem sofre um traumatismo igual ao seu, as fraturas que você sofreu, fica normalmente 90 dias de cama. Só que eu tenho tanta fé e força de vontade que eu me recuperei rápido. Isso é fé aplicada. É saber onde você quer chegar e como chegar lá. Quem tem medo de doença, acho que se for escolher de todos os medos, o medo da doença é o pior. Por quê?
Porque o medo da doença traz a doença. Você pensa tanto nela que você ativa a célula no teu corpo da doença. Vamos para o quarto medo. Esse medo aqui, muita gente sofre hoje em dia, que é o medo de perder um amor. O cara tá casado, a mulher tem um marido, o homem tem uma esposa e tudo, e 24 horas ele pensa que ela tá traindo ele. Ela não tá, ou ele não está. Principalmente as mulheres hoje em dia, elas sofrem de uma coisa horripilante. Infelizmente, plantaram tão profundamente na cabeça das mulheres: homem não presta. Plantaram tão profundamente essa mentira. Isso é um paradigma. Paradigma é uma coisa que te ensinaram errado. E normalmente os paradigmas, quem ensina os paradigmas é a pessoa que você mais ama. Homem não presta. Isso é uma grande besteira. Você tem tanto medo que o teu marido vai te trair, que você começa a brigar com ele sem ele te trair. E vice-versa, o homem também. Ele tem tanto medo da mulher trair, de perder, que ele começa a brigar com ela sem ela dever nada. Ela não fez nada. O medo de perder o amor te leva a perder o amor. Quem tem fé em Deus e coragem está sempre seguro, está sempre equilibrado, não tem medo de coisas bestas. Quem está equilibrado de verdade tem medo de pular de cabeça na cachoeira sem conferir se tem uma pedra no fundo. Mas ele não tem medo de traição, medo de fantasma, medo de nada que é invisível. Esse medo, o medo de perder um amor, hoje em dia ele é uma grande doença na sociedade mundial. Por quê? Porque nossas crianças, infelizmente, hoje em dia elas são treinadas para serem imbecis. Elas são treinadas a acreditarem em mentiras. Esse é um exemplo. Homem não presta. Todo homem não presta. Aí, como que uma pessoa vai ser feliz com um homem se ela aprendeu que ele não presta? Vamos pro próximo medo. O medo da velhice. Quinto medo, o medo da velhice. Quem tem medo de ficar velho? Quem não se organiza. Você já planejou seu futuro? Você guarda 10% do teu salário? Você tem algum plano para o futuro? Eu tenho uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás que eu faço para mim. O Marcelo de 40 anos está juntando dinheiro para dar de presente para o Marcelo de 65. Eu fiz um fundo que vai um valor lá sempre que eu posso e tudo mais. Por quê? Quando o Marcelo fizer 65, ele vai abrir aquele lugar lá, aquela caixa e ver quanto. Eu não faço a mínima ideia de quanto de dinheiro tem lá. O legal é isso. É um presente que o Marcelo de 40 anos vai mandar para o Marcelo de 65. E o Marcelo de 50 anos, que é hoje, eu tenho 50 anos, eu vou fazer 50 anos. O Marcelo de 50 está fazendo um outro fundo para o Marcelo de 70, mandando um presente para. Então, quem planeja o futuro não tem medo de ficar velho. Pelo contrário, eu amo. Eu falei isso para minha irmã ontem, foi o Danilo Gentili que falou isso, e eu amo. Quanto mais velho eu fico, mais eu amo, porque eu vejo como eu era um total imbecil quando eu era mais jovem. Quanto mais jovem eu era, mais imbecil eu era. Mais decisão errada eu tomava, mais burrice eu fazia. Hoje, raramente eu erro. Raramente eu tomo decisões imbecis. Então, quanto mais velho eu fico, mais eu amo. Mais eu amo. Eu tenho coragem de qualquer coisa. Eu tenho experiência, tranquilidade para tudo. O medo da velhice, quem tem medo de ficar velho é quem não se organiza. E no Brasil nunca ensinaram nossas crianças a planejar o futuro. Pelo contrário, fala assim: ah, eu já tenho 50 conto, eu vou queimar ele, já tô fudido. Infelizmente, o povo brasileiro é fraco. Fraco mentalmente, fraco espiritualmente, fraco de fé,
fraco de foco, fraco de atenção. O Brasil é um dos países mais fracos da galáxia, tanto é que no Brasil a maior taxa de imposto do planeta é no Brasil. A gente sabe, a maior carga tributária é no Brasil. E por que será? Será que é porque eles são fortes e inteligentes? Será que é porque eles enfrentam, ou será que é porque eles são fracos? E mesmo você enfiando o bambu, você sabe aonde que eu quero dizer, onde estão enfiando o bambu no brasileiro, eles ficam quietinhos. O brasileiro é muito fraco. O cara que leva o palco do Rolling Stones não contrata brasileiros. Ele fala: eu não contrato brasileiros quando eu estou no Brasil, porque os brasileiros são preguiçosos, trapaceiros e não cumprem contrato. Eu gosto de chilenos, peruanos e argentinos, que são muito trabalhadores. O gerente de palco do Rolling Stones falou isso. Tá na revista Rolling Stones. Ponto. Último medo. Medo da morte. O medo da morte não vai te fazer ficar eterno ou viver para sempre. É uma grande idiotice. Então, o medo da morte é uma grande besteira. Agora eu vou fazer um resumo rápido aqui porque esse vídeo está bem longo. 4 maneiras de vencer o medo. Você quer saber como vencer o medo? Se você ficou até aqui, agora você vai ganhar um presente que vai te dar muita força. Você vai virar um super-humano se você aprender o que está escrito aqui. Se você ler, reler, ver de novo, de novo, de novo e de novo o que eu vou falar aqui agora, você vai perder todos os seus medos. 4 maneiras de vencer o medo. Primeiro, declare todos os dias sua confiança em Deus. Todos os dias declare que você confia em Deus e que nada que aconteça vai te abalar. Segundo, cerque-se de pessoas corajosas, de exemplos de pessoas corajosas. Leia histórias que te fortaleçam e escute testemunhos de homens que fizeram coisas maravilhosas. Cerque-se, tá, de pessoas vivas e de pessoas que já morreram, de histórias de pessoas fortes, tá? Não fica assistindo o jornal, não. Não fica vendo o Zé que morreu ali no semáforo, tá? Vai estudar, procura ficar perto de pessoas fortes. Quanto mais forte as pessoas que te cercam, mais forte você será. Terceiro, lembre-se das conquistas passadas. Você não tem só erros, todo mundo tem conquistas. Quando você tiver algum medo, quando você estiver triste ou para baixo, lembre-se das conquistas boas que você já teve. Isso vai te ajudar a elevar teu nível de energia. Quarto e última maneira de vencer o medo. Mesmo com medo, parta para cima do problema. Não importa o que aconteça, você pode estar se tremendo inteirinho de medo. Parta para cima do problema. Se você partir para cima do problema, eu tô com tosse, eu tô doente. Você sabe disso que eu ainda não me recuperei. Então eu vou tossir. Se você partir para cima do problema, ele vai ficar com medo de você e não o contrário. Quem enfrenta o medo faz ele ficar pequeno. Isso chama fé com direção. Essa é a página Controle Sua Mente. Dobre sua renda. Se você for inteligente, você vai assistir de novo, de novo e de novo. Isso vai fazer você ser um ser humano forte. Eu espero que vocês tenham gostado. Controle sua mente, dobre sua renda.